Bom dia, pessoal. Bom, boa noite, boa noite. Vídeo de hoje, nós vamos estar apresentando, vamos estar falando sobre Abraão, o pai de muitas nações. O objetivo desse vídeo é que você saia no final do vídeo sabendo exatamente quais são as 70 nações que vieram de Abraão. Estou dizendo o número e estou dizendo que vieram de Abraão. Hoje eu não vou dizer como, nesse vídeo eu não vou dizer como elas vieram de Abraão, mas vou dizer quais são as 70 nações que vieram de Abraão. Tá? Então vamos lá. Na nossa Bíblia a gente tem essa figura, né, de Deus, né, o pacto divino e a promessa de descendência numerosa para Abraão. Né? Deus fala especificamente: você vai ser pai de muitas nações, muitos reis sairão de ti. Né? Ele é chamado por Deus, faz uma aliança eterna com Abraão. Abraão é pai de Isaac, né, dos judeus, e também de Ismael, né, os árabes. E ele, né, fala de Abraão sendo bênção para todas as famílias da terra. Então, é disso que a gente está falando. Vou começar com Gênesis, no capítulo 10, né, versículo 32, e diz assim: essas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações em suas nações. E a partir deles se espalharam as nações pela terra depois do dilúvio. Ora, Gênesis capítulo 10, no verso 32, ele está fechando o capítulo, depois de narrar todos os membros da família de Noé, só os homens, né? Assim, então, a interpretação comumente aceita e é implícita no texto é que aqueles 70 nomes que foram listados ali são, né, as pessoas que iam capitaneando as 70 nações, né, que surgiriam mais à frente. O que a gente normalmente não associa por conta de uma questão cronológica é que essas 70 nações aí são as nações que Deus vai vir através de Abraão. Por que eu estou dizendo que elas virão através de Abraão? Por causa da diferença entre uma tribo, um clã familiar, e uma nação. Né? Qual é a diferença de uma tribo para uma clã familiar? A diferença é que você tem que ter um respaldo respaldo que faz juntar diversas famílias, né, em torno, né? Então as pessoas se juntam em torno de um único nome. E esse é o desafio, né? Você sair de um familiar, uma tribuzinha, né, familiar, para uma nação. A diferença é isso, a liderança, né? E como que se poderiam construir lideranças que juntassem muitas famílias distintas? Só através de um enviado divino, certo? De uma escolha divina. Então, essa mensagem para Abraão, reconhecida, a gente vai mostrar mais à frente, né, como ela se tornou reconhecida pelas, pela, pelas, pelas populações da época de Abraão, e, em função disso, né, as relações com a família de Abraão se tornavam marcos de constituição de nações. Aqui você quer ser líder de uma nação, casa com um membro da casa de Abraão, abre uma família real e todo mundo vai respeitar essa família real. É mais ou menos essa história que vai se decorrer depois. Mas antes da gente ir para esse momento seguinte, nós vamos conhecer as 70 famílias que saíram de Noé, certo? Em Gênesis capítulo 10. Não tem uma noção clara de que família e que nação que veio dessa família, para depois a gente fazer as conexões. Então, o vídeo de hoje é passando as nações, as 70 nações que saem da família de Noé e vão ser abençoadas e transformadas em nações pela bênção abraâmica no segundo momento. Então, vamos lá. Na tela aí você tem os três filhos de Noé, Sem, Jafete e Cã, e os filhos deles, os netos de Noé, certo? Então você tem aí 5 netos de Noé através de Sem, você tem 7 netos de Noé através de Jafete, e tem 4 netos de Noé através de Cã. Então, total aí estamos falando de 16 netos, né? 16 netos de Noé. Pelo desenrolar
de Gênesis capítulo 10 e juntando literaturas complementares que a gente tem do manuscrito que são confirmadas nos manuscritos do Mar Morto, a gente pode afirmar com muita convicção de que Sem, Jafete e Cã não estão sendo contados nessa geração de nações. Tá? Ou seja, vão ser só os netos e bisnetos. Tá? Algumas, até umas gerações posteriores um pouquinho. Mas serão os 70 nomes que estão listados né, em Gênesis capítulo 10, e não são Noé, Sem, Jafete e Cã. Tira Noé, Sem, Jafete e Cã, os restos, os 70, cada um vai parir uma família, uma nação. Vai parir uma nação, e é isso que essas nações que a gente vai passar agora. Vamos em frente, então. Bom, se nós temos aí, vamos começar por Jafete, né? Jafete que é o Jafete que tem uma benção específica, né? Onde Noé abençoa Jafete, diz que Jafete vai habitar nas tendas de Sem, certo? E vai alargar as tendas de Sem, certo? Essa é a promessa, né? De para Sem, né? Que ele vai alargar a tenda de Sem. Desculpa, o vídeo passou um pouco a mais. Vamos voltando aqui. Então vamos lá. Os descendentes de Jafé. Os descendentes de Jafé, que aparecem em Gênesis capítulo 10, são os 7 filhos, que eu já passei antes, e mais 7 netos, né? Netos de Jafé, bisnetos de Noé. Certo? Então, 3 filhos de Gomer, né? E 4 filhos de Javã. Vamos passar os 14 nomes total deles, né? Então, os filhos de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os netos de Jafé: Askenaz, Rifate e Togarma, filhos de Gomer. Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim, filhos de Javã. 14 nomes que são os descendentes de Jafé listados no Gênesis capítulo 10. Dos descendentes de Cã, a gente vai ter o total de 30, certo? Um total de 30 listados em Gênesis 10, quando a gente tira Cã fora, certo? Então, a gente vai ter Cuxi e seus 5 filhos. Dos 5 filhos de Cuxi, um deles, Ramá, vão listar, inclusive, os seus filhos, Sabá e Dedã. Ou seja, então tem até trinetos de Noé, certo? Bisnetos de Cã na lista. De Mizraim vai listar os filhos, que são 7, né? E vai ter um comentário específico sobre que de Casluim vão vir os filisteus. De Put não vai ter filho nenhum, não vai apresentar filho nenhum. E de Canaã vai apresentar um total de 12 filhos, certo? 12 entre filhos e netos de Canaã. Entre filhos e netos de Canaã são 12 filhos também, certo? Então, no total, em cima, se você somar Cuxi, Mizraim, Put, os netos e os bisnetos, são 18 nomes. Se somar embaixo, Canaã e os seus, dá 12 nomes. Então, estou separando, estrategicamente, botei essa barrainha para separar, porque eu vou apresentar diferente. São os 18 nomes de cima, que são os descendentes de Cuxi, Mizraim e Put, e os 12 nomes de baixo, que são os descendentes de Canaã. Então, vamos lá. A gente ainda vai ter lá uma história de Reus e Perizeus que vão aparecer na nossa Bíblia, mas que não são, né, na lista de Gênesis 10, filhos e geradores de nações de Canaã. Chegamos agora à lista dos descendentes de Sem, certo? Na lista dos descendentes de Sem, a gente, além dos filhos diretos, que são Elão, Assura, Farsad, Lud e Arã, são apresentados os 4 filhos de Arã, né, que seria a segunda geração de Sem. São apresentados de Arfaxade. A partir de Arfaxade é apresentado com mais profundidade. Vai aparecer Arfaxade, Selá, que é o filho de Arfaxade, e Eber, que é o filho de Selá, certo? E de Eber vão aparecer os filhos dele também, Peleg e Joctã. Sendo que Peleg e Joctã são irmãos, certo? Filhos de Eber. E no capítulo 10 vai dizer que no tempo deles a terra foi dividida, certo? Houve uma divisão da terra nesse momento. De Joctã vai listar também
13 filhos, certo? Vão aparecer 13 filhos de Joktan na sequência. E isso completa aí os 70 nomes. Esses aqui são os 70 nomes que vão batizar nas nações, certo? Então, como eu já disse lá, em Gênesis, no capítulo 9, versículo 27, você vai ler a expansão e influência de Jafete, certo? Já largue Deus a Jafé, promessa de crescimento geográfico, cultural e intelectual. Seus descendentes se espalharam por vastas terras, estabelecendo civilizações, exercendo grande impacto no mundo. A absorção espiritual habite nas tendas de Sem, certo? Ou seja, ele vai alargar a tenda de Sem, essa é a missão. Não é largar a si próprio, não, é largar as tendas do irmão, alargar a tenda de Sem. Então, a conexão com a linhagem sacerdotal de Sem, que tinha claramente um papel sacerdotal, né? A visão de Israel como uma nação, né? Que a missão de Deus é que eles fossem sacerdotes para ele. E tem a relação com Canaã, né? Que seja de Canaã por céu, né? Depois do problema que, né, Noé teve lá com o pai de Canaã, né? Com Cã, tem lá uma situação negativa, né, que seja de Canaã por céu. Então, é importante a gente ter essa visão ali também. Mas vamos seguindo, então. Então vamos lá. A árvore de Noé com 70 nomezinhos pendurados, certo? Através de Cã, de Sem e de Jafé, tem 70 nomes de netos, bisnetos e até trisnetos, até um pouquinho mais à frente, na árvore de Sem, certo? Que completam 70 nomes, dos quais a Bíblia, no capítulo 10, diz que virão nações. Agora vamos passar as nações, direto para as nações agora. Distribuição geográfica: Cimérios, Citas e Sármatas. Três nações da antiguidade, certo? Que vão vir desses grupos. Então, estou mostrando aí onde estão os Citas, onde estão os Sármatas, onde estão os Cimérios, certo? Eles são, desculpa só um pouquinho, os Cimérios são descendentes de Gomer, certo? Nós estamos agora passando os Jafetitas, certo? Os Cimérios são os descendentes de Gomer, certo? Eles são chamados Guimerim, né? Guimerim era o nome, e aí vira Cimérios, certo? Então, os Cimérios, os Sármatas são os descendentes de Meseque, e os Citas são os descendentes de Magog. Quando a gente fala assim, parece distante da gente, porque você olha e fala, né, quem é Cita, quem é Sármata, quem é Cimério? Hoje a gente não conhece essas populações, né? A gente vai fazer a conexão no seguinte momento. Tá? Olá, os Sármatas, se você fizer uma pesquisa na Polônia, você vai ver que tem uma população que se identifica como sendo os descendentes dos Sármatas. Certo? Então, tem um ramo dos Sármatas que ajudou a consolidar e desenvolver a nação Polônia. Tá? Os Cimérios, eles são conhecidos, é o mesmo nome, o Cimério é a Crimeia. Né? Já ouviu falar da Crimeia nos anos recentes como objeto de briga, de guerra, Rússia e Ucrânia, certo? Então, a Crimeia era uma província autônoma da Ucrânia. Eles tinham autonomia dentro da Ucrânia, eles são vinculados à Ucrânia, mas tinham autonomia, ou seja, eles são os antigos Cimérios. Tá? Então, a atual Crimeia veio dos Cimérios, que a gente mostrou que veio de Gomer. Tá? Dos Citas, a gente vai ver que vai haver toda uma expansão para Escandinávia. Então, a Escandinávia vai ser toda fruto de uma migração de Citas, e no frigir dos ovos, toda a Europa. Eles vão se espalhar por toda a Europa, né? Vão ajudar a popular toda a Europa. Então, Citas vão, numa primeira leva de migração para a Escandinávia, e depois de lá vão se misturar com a Europa. Eu vou passar um pouquinho disso. Tá? Bom, Madai, né? Madai deu origem à Média, né? A antiga Média, tá aí no mapa mais ou menos onde é que ficava. A gente conhece a história pela Bíblia, da história dos medos e persas, né? Os medos e persas que se uniram e conquistaram a Babilônia, né? Tomaram a Babilônia e com isso libertaram o povo israelita, né? Mas antes da Média se juntar com a Pérsia,
ela era uma nação independente. E de onde vem a média? A média vai vir de Arpáxade, tá? Vai ver que o Arpáxade vai ser o nome referência da média. Desculpa, só um pouquinho. Desculpa, Madai, gente. A gente está em Madai. Aqui depois vai ter conexão com a Arfaxade. Madai, filho de Jafete, é quem vai batizar a população meda. Região dos medos e persas, né? Aí o Império Medo em cima e a Pérsia embaixo, né? A nação era o chamado Persis, né? Era uma nação pequena, era vassalo dos medos no primeiro momento. Depois eles se tornaram os persas, né? Ganharam relevância, mas inicialmente eles eram vassalos do Império Medo, né? A Potência da época, a Babilônia e o Império, só para a gente ter uma visãozinha de onde esses impérios estão nascendo. Outro dos filhos de Jafete, o Javã, os povos jônios. Os povos jônios vieram de Javã, são descendentes de Javã, são chamados os jônios. Os jônios descendentes de Javã estão na costa oeste da Ásia Menor e as ilhas do Mar Egeu. Tem um papel significativo na história e cultura grega. Eles foram um povo crucial, né, na constituição do povo grego. Então, se você quiser identificar um povo que fomentou a nação grega, foram os jônios. Essa nação inicial é dos jônios, né? O Tubal, né? Descendente de Tubal, filho de Jafé, migraram da região do Cáucaso para a Península Ibérica. Estava meio tumultuado lá, na mesma região dos Cimérios, certo? Eles fazem uma migração, vão formar uma população ibérica, certo? Eles vão formar uma população ibérica. Então, tem uma migração de Tubal, dos Tubalites como eram conhecidos na antiguidade. As Tubalites e Iberos são a mesma população, né? Os primeiros ibéricos, né? Originais. Ancestrais dos povos da Espanha e Portugal e, por extensão, de muitos latino-americanos, conhecidos por sua habilidade na metalurgia e guerreiros. E os povos trácios são os descendentes de Tiras. Tiras, outro filho de Jafete, deu origem aos povos trácios, né? Os trácios habitaram a vasta região do sudeste da Europa, são considerados por muitos estudiosos como descendentes de Tiras. Filho de Jafé, expandindo a presença dos povos tirianos, né? São os chamados tirianos. Os etruscos seriam da mesma origem, tá? Então, Tiras, além da Trácia, os etruscos, que era na Península Itálica, também eram descendentes de Tiras. Os povos reginianos são os descendentes de Askenaz, certo? O outro filho de Jafete. São esses povos reginianos, associados aos frígios. Eu ouvi falar da Frígia mais à frente. A Frígia veio dos reginianos, e os reginianos são os descendentes de Askenaz, certo? Onde eles se estabeleceram. A Frígia depois vai ter histórias muito importantes. Os povos rifianos, que os rifianos de Rifate, né? Eles habitavam ali a Península Anatólica também, né? Sejam chamados rifianos ou papagônios na antiguidade, e que depois vieram se tornar os povos celtas atuais. Certo? Você ouviu falar dos celtas, originalmente são os rifianos papagônios. Certo? Tudo isso a gente pode trazer literatura das nações modernas que mostra as migrações, mostra como foi essa constituição. Essa migração aqui dos rifianos tem uma riqueza de informação sensacional nessa constituição aqui. Os elisianos, descendentes de Elisa, né? São os eólios, também conhecidos por tessalônicos, e os cipriotas também, né? Na ilha de Chipre, os cipriotas da ilha de Chipre, os eólios também ali na península dos gregos, certo? Mas, quer dizer, a nação que surge dele é Chipre, é a mais clara nação que surge deles. Os tigramenos seriam os descendentes de Togarma, são os armênios atuais, né? Tá no mapa mais ou menos onde eles se situavam. Tarsis, né? Tarsis, outro dos filhos, teve assim, uma proeminência tremenda na antiguidade, formando o que chamavam dos Tartessos. Tartessos era uma nação ali na Península
itálica, que desapareceu, né? Então, os descendentes são filhos de Javan, descendentes de Tarsis. Eles estabeleceram um setor rico e comercial no sul da Península Ibérica, conhecido por suas rotas comerciais, metais preciosos. Segundo a tradição, ele tem livros que documentam bem isso. Sua cidade principal foi julgada e afundada no mar após seu auge. Esse julgamento de Tarsis está nos profetas da sua Bíblia. Pegar os profetas da sua Bíblia, você vê lá julgamento a Tarsis, a consequência daquele julgamento que o profeta está dizendo é que essa região, né, da Península Ibérica ali, que era Tartessos, afundou, foi para debaixo do mar e está debaixo do mar até hoje. Está lá cheio de registros arqueológicos desse afundamento. Tá? Então, Tartessos foi para debaixo do mar. O mundo e os povos do Rio Tibre. Os povos do Rio Tibre vão ser Roma, certo? Então, eles são os conhecidos como Romim ou os descendentes de Quitim, certo? Então, filho de Jafete, ou descendente de Jafete, o Quitim, seria os povos dados, né, as famílias que deram origem a Roma. Né? Roma veio de Aloba, com Roma e Remo. Né? História tardia, é lá na frente. No início da história começa com Quitim. Né? E tem muita história antes de Roma e Remo que a gente pode abordar. Os ilirianos são os descendentes de Dodanim, certo? A região da Ilíria, está marcada aí no seu mapa, né? Descendentes de Dodanim, historicamente associados a eles, a atual Albânia e áreas vizinhas, certo? Se a Albânia atual. Tentei quebrar aí a Ilíria, né? Você vê que tá, a botazinha da Itália está à esquerda, e a Ilíria antiga ela tinha 3 povos, Altariatas, Ardeus e Dardânios, certo? Dividido nesses 3. Agora nós vamos ver eles comparados com povos modernos, certo? Os povos modernos têm Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Kosovo, Albânia, tudo ali era antiga Ilíria, certo? Então você vai ver aqui dos Ardeus, que a gente mostrou antes, né, a nação dos Ardeus, veio Montenegro e Albânia presente na modernidade. Dos Altariatas veio Sérvia, Montenegro, né, um outro pedaço de Montenegro, e a Bósnia. Você viu que teve muita guerra para fazer essas separações. E os Dardânios, só a região do Kosovo. A região do Kosovo é bem carimbadinha, são os Dardânios na antiguidade. Os Dardânios na antiguidade são os kosovitas da modernidade. A história dos Dardânios é rica, é importante. Por quê? Porque ela vai ter uma migração da Ilíria, né, naquele primeiro momento, para Troia, certo? Então, toda a história de Troia, que fica na Península Anatólia, está sendo mostrada aí no mapa, ela foi formada pelos Dardânios, certo? Formada pelos Dardânios, a Troia. Troia é aquela que vai ter aquela guerra de gregos e troianos que destrói a Troia, certo? E depois da história da Guerra de Troia, né, quando Troia é destruída, a Ilíada de Homero, os contos gregos vão contar uma migração de um real, do príncipe, né, da realeza de Troia, passando por Creta, passando pela Sicília e chegando a Roma. Certo? E aí vão vinculá-lo à formação de Roma. Só que isso já aí é a hora de Roma se tornar nação, certo? Aí Roma vai se tornar uma nação, hoje em dia é a Itália, né? E vai se expandir, se tornar um império gigantesco, inclusive com influência direta na morte do nosso amado Jesus. Certo? Mas a história de Troia, dos Dardânios, é importante, porque na nossa Bíblia, a gente tem lá no Gênesis, capítulo 38, versículos 27 a 30, a gente tem o nascimento de Pérez e Zerá, certo?
filhos de Judá e Tamar. Então, Judá e Tamar tiveram filhos gêmeos. A parteira atou um fio de escarlate, a mão de Zera, que ele botou o bracinho para fora, parecia que ia nascer primeiro. Ao invés disso, Pérez rompe e passa na frente, e ele é o primogênito. Né? E aí tem meio que uma profeciazinha de que, né, o nome do Pérez mostra um rompimento, certo? Que rompimento é esse? Que rompimento é esse? É o rompimento da linha onde o cetro de Israel estava. Certo? Onde está o cetro de Israel? O Judá, certo? Jesus não é o leão da tribo de Judá? Pois é, Judá, o filho de Jacó, é quem carrega o cetro, ou seja, quem carrega a linhagem real. O rei Davi, ele é descendente de Judá, certo? Só que na linhagem de Judá, começa com dois filhos, com Tamar, que é essa descendência que vai dar em Jesus, vai dar no rei Davi. Pérez vai dar na descendência de Davi, vai dar na descendência de Jesus. Zera, ele recebe uma fitazinha escarlate. Se você olhou bem o seu livro de Levíticos, você vê que essa questãozinha da fita escarlate normalmente tem a ver com a purificação, certo? Purificação. Você manda com essa fitinha escarlate e volta branquinha, purificada, certo? Ela é um marco do pecado que vai ser purificado. Então, Zera foi para um ramo diferente, mas é para purificar alguém. A gente vai descobrir quem que ele vai purificar quando a gente vê que a migração de Darda, certo? A gente vai ver que Darda é o filho de Zera, certo? A Bíblia vai narrar os filhos de Zera, vai ter umas informações muito importantes que vai colocar Darda como o referente, Darda e os seus irmãos, filhos de Zera, como referência de sabedoria no passado, sua Bíblia vai dizer isso, e os dois irmãos dele vão escrever o Salmo 88 e 89, que são altamente proféticos sobre Jesus. E já o Darda vai ser o fundador da Dardânia, que aí vai gerar Troia, e aí o trono real de Troia vai se tornar importantíssimo. Todas as nações europeias vão surgir se vinculando à Casa Real de Troia. Então, na antiguidade, esse trono de Troia era altamente reconhecido, certo? Era o trono real, certo? Então, qualquer casamento de um líder regional de um dos países de Jafete com um membro da Casa Real Troiana criava imediatamente uma nação, ou seja, criava uma liderança real reconhecida pela população. Né? Você vai ver que muitas desses povos vão se tornar nações a partir da constituição de casas reais, a partir do casamento com ou com israelitas ou com troianos. É, os dois ramos que vieram de Judá, certo? É Zera de um lado, Pérez de outro. Zera vem Dardânia, vem Troia, todos os descendentes de Troia, abrindo casas reais, e de Pérez vai vir o rei Davi, mas nessa passagem do rei Davi e chegada a Jesus, você vai ver que vai ter alguns caminhos também de casamentos reais que vão vir tá? Bom, aí está um pouquinho a migração de Darda, né? Dardânia para Troia, depois ele originalmente saindo do Egito, né? Ele teria saído do Egito inicialmente. Agora, começando a mostrar um pouquinho da migração, né? Dos Cimérios, Citas, Sarmas, que eu passei no começo lá, para mostrar as migrações para a Europa, quer dizer, dos Cimérios vieram ali os celtas, os gauleses, ali, vão vir dos sardos, os eslavos, vão vir dos citas, vão vir os germânicos. Tudo isso é povo descendente, né, é subpovo, digamos assim, descendente dos cimérios, dos citas e dos sármatas. Vai ter uma migração anterior ainda da Sítia, né, para a Escandinávia. Escandinávia, inclusive um pedaçozinho do continente, que seria ali a chamada, na antiguidade, chamada Saxland, né? Seriam os saxões depois, certo? Vão ser conhecidos
como os saxões, e tanto esses saxões como o reino, os três reinos que vão abrir na Escandinávia, né, porque vem com migração da Casa de Troia, vão depois descer e vão ajudar também na constituição de reinos europeus no continente. Tá? Estabelecimento de dinastias reais na Suécia, Noruega e Dinamarca, nesse primeiro momento aí. Ok. Agora, vamos para os nomes da turma de Han, certo? Passei Jafet, né? Jafet teve que eu já dei algumas conexões de como viram nações através da conexão com os troianos, com os israelitas, né? Para criar uma casa real que dê reconhecimento e torne aquelas tribos, né? Tribos apanhado de gente numa nação, né? Com uma liderança. Agora vamos para a parte de Han. Eu botei aí, se vocês lembram, eu separei a turma de RAM em duas turmas. Eu falei 18 para cima e 12 para baixo. 18 para cima eram os filhos de Cuxi, Puti e Misraim. E para baixo eram os filhos de Canaã. Aqui eu estou na parte de cima, né? Cuxi, Puti, Misraim e os seus descendentes. Os 18 nomes. Então eu pus no mapa aí os 18, certo? Você vai ver aí os 18 nomes e onde eles se situaram, que nações, né? E você vai ver aí, então, eu tentei já botar as nações modernas, né? Que eles se associam. Então vamos lá. Passar. Primeiro, Dedã, são os árabes da atual Arábia Saudita, né? A associação direta é de Dedã com a Arábia Saudita moderna, né? Os árabes. Depois, os sabeus, né, de Sabá, descendente de Sabá, seriam o Iêmen do Sul. Até pouco tempo nós tínhamos o Iêmen do Sul e o Iêmen do Norte. Hoje estão unificados em guerra, aquela guerra violenta que tem lá. Mas então, a parte do sul serão os sabeus, né? Ah, Aí, migrando lá para a parte do Egito, a gente vai ter os garamantes, né? Na região da Cirenaica. Na verdade, não é nem Egito, já é no meio da África, lá, a região da Cirenaica, é a Líbia, né? Que, que foi conhecido como povo lídio, certo? Então, eles são os descendentes de Anamim. Aí tem uma outra Líbia, né? Porque na antiguidade se chamou toda Líbia, por o primeiro momento, e depois eles se splitam em diferentes nações, porque tem as conexões com realeza. Na hora que cria a realeza para criar a nação, eles splitam. E aí, quando se explica um povo, o de Ananum ficou com a região da Cirenaica, né? E é conhecido até hoje como Líbia, e o outro povo, de Ludim, ficou com a região que depois virou Cartago, né? Estava dentro de Cartago, mas que hoje é a moderna Tunísia, certo? Por quê? Porque tinha uma linha real específica, né? Para ativar, digamos assim, a nação vinda de Ludim. Então, de Ludim e Anamim vieram aí a Líbia e Tunísia. De Sabteca veio o atual Catar, né? Antigamente os sabatenos. De Sabtá vieram os sabatistas, que seria o Iêmen do Norte de hoje. De Sebá vieram os etíopes. De Put veio a atual Eritreia, certo? Que na antiguidade era conhecido como Terra de Put. Uhum. Por que terá? Terra de Put. Ali no delta do Nilo se tinha os mareotes, né? Que eram no noroeste do delta do Nilo, que eram descendentes de Natuim. Você vai ter os mareotes lá, Natuim. Depois eu vou mostrar que nação, na próxima ano eu vou expandir um pouquinho os mareotes para mostrar as nações vindo a partir de aqui. Por quê? Porque aqui sim, ia ter os mareotes vindo de Natuim. Você vai ter os tebanos, né, que seria o Egito Médio, o tebano da cidade de Tebas, vindo de Patrocínio. Você vai ter os cuxitas, né, vindo de Cuxi, que formam a Núbia no passado. Desses três, aí a gente vai organizar e mostrar um pouquinho que tem algumas situações que é isso. Eles formam grupos no primeiro momento, mas na hora de virar nação, eles têm uma migração, certo? Uma etapa de migração.
A gente vai ver que aqui teria imigração, porque não ficou todo mundo no Egito, não, e não tinha espaço para todos eles, não. Eles ficaram empacotadinhos, depois eles migram e vão abrir essa parte que está descoberta aqui da África, a gente vai ver são esse acúmulo de gente aqui no Egito vai migrar para lá e vai gerar as nações lá. Então, de Oman, de Ramá, né, vai vir Oman, Oman lá no sul da Península Arábica, é, de a gente vai ter os filisteus que são os descendentes de Patrocínio, certo? Patrocínio que vão estar lá em Gaza, certo? Na atual Gaza, a parte da Gaza costeira, certo? Mas a gente vai ver que, desculpa, ele não é do Patrocínio, não, é do Casluhim. Se você lembra lá na lâmina anterior, quando eu passei os nomes, os filisteus são descendentes de Casluhim. E aí você vai ver que o Sudão do Sul hoje, né, é a antiga terra dos Macróbios, certo? Macróbios é o nome nobre, são os poderosos. A terra dos Macróbios, a atual Sudão do Sul, eles são os descendentes dos Casluhim. Ou seja, o local deles, dos filisteus, é lá. A nação deles, via Casluhim, era lá, é o Sudão do Sul. Não era para estar disputando terra com Israel. Bom, é isso o que o mapa aponta, cada um com sua nação, certo? Dos cretenses, os de Caftorim, vão vir os cretenses na ilha de Creta, de Havilá vão vir os avalites, né, que vão se situar no moderno Djibouti, o estado de Djibouti, é uma cidade deste tamanhozinho lá, fica ali na Península Arábica, mas é uma nação moderna. De Casluhim vai vir Sudão, atual Sudão do Sul, na antiguidade terra dos Macróbios. De Leabim vai vir os Libu, né, os povos de Libu, que vão se situar no oeste do delta do Nilo. Lá em cima do delta do Nilo, está naquele cúmulo de gente que eu nem consigo representar bem no mapa, eu tive que abrir uma outra lá. Porque Misraim também está lá no meio, certo? Misraim, Egito, né? Misraim, em hebraico, é Egito. Certo? Egito e Misraim são só a transliteração da palavra. E eles se situaram na antiguidade, inicialmente em Mênfis, né, que é ali no delta do Nilo. Certo? A poderosa cidade de Mênfis era a terra do Misraim, e a gente vai ver agora a migração que vai ocorrer deles. Dando um zoom nessa situação no Egito Antigo, né, os sítios, certo? Vocês vão ver que tem ali o oásis de Silwa, que é onde os Libu ficaram, certo? Mênfis, né, a cidade onde o Misraim ficava, e Maré, era uma cidade, os Mareotes, onde tinha um mar Mareótico. Fica pertinho da cidade que depois foi constituída por Alexandre o Grande, Alexandria. Né? E mais para a direita um pouquinho, fica Goshen. Fica Goshen, porque do lado de cá do Nilo é terra semita, é terra dos israelitas, certo? Então, foi aí que José do Egito, né, durante o período que Jacó foi para o Egito, né, com os 70 familiares de Jacó, os israelitas, é lá que eles ficaram. Goshen é o sítio arqueológico, era a terra dos israelitas, a terra provisória dos israelitas. Né? Aí já estamos na região dos israelitas, só para a gente ter uma visão dos sítios chaves ali nessa confusão do Egito antigo, certo? Abrindo um pouquinho para o mapa atual, na África, a gente vê, né? Ou seja, daquela mafuá de nomes que iam gerar nações, só ficou um, Misraim, formando o Egito, certo? A Líbia fica do lado, né? Era um dos povos. A Tunísia fica do outro lado. Você vai ver na próxima lâmina que a gente vai falar de Mauritânia, de Marrocos, né? Que vão evoluir, mas o Sudão do Sul, né? Fica para baixo, Sudão também. Então, a gente tem só uma dimensão ali de como foi a evolução disso. Os mareotas formaram a atual Mauritânia. Atual não, acho que o nome hoje já mudou também. Acho que
Deixa eu ver no mapa anterior se ainda é Mauritânia. Tem Mauritânia aí. No mapa atual tem Mauritânia, é isso mesmo. Então, Mauritânia veio dos mareotas que estavam lá naquele mapa antigo, mapeado na Tábua de Nações do Gênesis capítulo 10. Né? E aí tem toda uma história que explica, né, nas crônicas da nação da Mauritânia, como foi a migração da princesa Cleópatra Selene, foi levada cativa para Roma, ela se casou com Juba II, e aí o tornaram reis da Mauritânia, toda uma história de constituição da nação da Mauritânia, né? A partir dos mareotas e uma situação específica que eu estou sempre chamando de a bênção de bênção Abraão, certo? Bênção de algum descendente abraâmico sendo usado para transformar, para criar uma família real na nação. Mizraim, né, vai ter uma migração de Mizraim para formar no Mídia, certo? Vai ter alguns descendentes de Mizraim vão formar no Mídia, na antiguidade, que vai se tornar a terra de Cartago, certo? Que vai ter uma outra migração que é um tal, aí é individual, um tal de Hércules, né? Que vai migrar, aí é uma história de mitologia grega, né? Só que quando você desce fundo na mitologia grega, você entende que por trás dos mitos tem seres humanos de carne e osso, tem Deus, essa historinha de Deus lá das histórias de grego, não tem nada de Deus ali não, é tudo ser humano de carne e osso. Então, Hércules era ser humano de carne e osso, teria tido um casamento com essa Afra, que seria uma bisneta de Abraão, através de Quetura, uma descendência de Quetura. Tá? Então, teria se casado com esse Hércules. O problema desse Hércules é que ele, como ele é usado na mitologia, aparentemente ele reflete vários personagens ao mesmo tempo. Certo? Tem aquela história dos 12 trabalhos de Hércules. O trabalho que mais ajuda a entender essa história de Hércules, né, para transformar em realidade, em mitologia, é o trabalho de Isaac Newton. Isaac Newton escreveu um livro específico desmistificando a parte de cronologia dos gregos, fazendo o que eles chamam de emeremismo, né, que é essa transformação da informação de um deus, das divindades gregas, em ser humano de carne e osso, e apontando quem era, que fato histórico que ocorreu, está sendo narrado com aquela mitologia. Frigir dos ovos, basicamente, os gregos querendo supervalorizar a sua história, certo? Mesma história vai acontecer com os egípcios, né, que os reis vão se tornar deuses. Osíris era um rei, virou deus, tá bom, só para você quer. mas ele era um rei, é ser humano, carne e osso. Bom, indo para frente, um instantinho, o mouse sumiu da minha mãozinha aqui. Indo para frente, agora vamos para os semitas, certo? Já a gente cobriu os camitas, né? Os descendentes de Cam. Vamos agora para os semitas. Quando você entra lá para dentro da Mesopotâmia, né, você vai enxergar ali. Laranja, você está vendo o reino sumério ali. Né? O reino sumério, onde vai ficar Ur da Caldeia, que é de onde Abraão vai começar a sua história, a gente vai sempre ouvir que ele era de Nimrod, certo? Né, Sumério era Nimrod. Mas a região é alocada, né, e carimbada para as populações que ficavam naquela região, originalmente são os descendentes de Mas, um dos filhos, netos apontados lá na linha de Sem, certo? No reino da Arcádia, né, onde a gente vai ver Anrafel sendo, na nossa Bíblia vai falar de Anrafel sendo rei nas terras de Sinar, a gente vai ver que a terra de Sinar fica nesse reino da Arcádia, né, que os historiadores chamam de Acádia, certo? E Anrafel na verdade, Nimrod. É outro nome para Nimrod. Então, você vai ouvir Nimrod sendo chamado pelos historiadores de Hammurabi. Você vai ver na sua própria Bíblia
histórias de disputas com o rei de Sinar, Amrafel, certo? Então, aquele rei de Sinar, Amrafel, via literatura judaica, você vai conseguir perceber que Amrafel é, na verdade, o Nimrod. Aí você consegue entender toda a história de Nimrod, tudo que aconteceu com Nimrod, em paralelo à história de Abraão. Muita história para se desenrolar por ali. Você tem Elão, outro dos filhos, formou um reino, né, o reino de Elão, o reino de Elão, outro dos filhos de Sem. Assur vai formar um reinozinho da Síria, certo? Cuja capital é Nínive. A gente vai ouvir de Nimrod é que constituiu Nínive. Constituiu, tomou de conta, mas né, o povo que lá estava era um povo descendente de Assur. E Arã, outro filho de Sem, forma parte mais de baixo ali, e a capital é Damasco. Né? A região de Damasco era o reino aramaico, o reino de Arã. Né? O último filho, direto de Sem, era o Uz. Uz vai formar uma cidade específica edomita. Né? Eu botei ali onde fica Edom. Certo? Você está vendo só Uz está sem cor, mas Uz é o último filho, vai formar uma cidade nos Edomitas. Você Uz foi para junto dos Edomitas. Mesmo gráfico, se você olhar, eu tirei a média, que estava ali em cima, certo? Que era de Madai, e coloquei o Kurdistão. Então, a média, como império, ela absorveu populações do Kurdistão, atual Kurdistão. Kurdistão seriam os descendentes de Kul, os filhos dos descendentes lá na tábua que a gente citou, certo? Do Afeganistão e Tajiquistão, o, o, a conexão com a Tábua de Nações é o Getae. Getae é as famílias do Getae que desenvolveram ali o Afeganistão e o Tajiquistão. A gente tem muita história dali, porque os Getae eles vão ser conhecidos mais à frente como os povos godos. Certo? Os Getae vão ser chamados de godos, e aí vão se dividir em ostrogodos e visigodos. Né? Os godos do norte e os godos do sul. Então, você está vendo Afeganistão, Tajiquistão, dois reinos, e os Getae vão migrar daí. Eles não vão, né? Aí tem remanescência deles, mas eles vão migrar daí como godos e vão completar populações na Europa também. Não com reino lá específico, não. Os reinos específicos estão aqui, o Afeganistão e o Tajiquistão. É, reinos recentes, né? Reinos mais recentes. Bom, que faltou? Faltou os povos descendentes de Lud, certo? Lud, que são os conhecidos como os Luvians na população na antiguidade, que popularam a Península Anatólica, né? A atual Turquia. Está marcado aí em laranjão para você. Né? E os descendentes de Jacó, né? Que popularam Canaã, certo? E o irmão de Jacó, Esaú, que populou Edom. Né? Tá aí a regiãozinha em marronzinho. O que faltou? Os luvianos, os israelitas e os edomitas. Então, com isso aí, desculpa, Edom não está na tábua de nações de Gênesis 10, não. Na região de Edom, o que seria Uz, seria a terra de Uz. E claro, Edom tomou, o Esaú tomou. Com guerras, aí você vai ver muitas guerras de tomada de lugar dos outros. Quando você consegue entender isso, você começa a entender as guerras na sequência, certo? Um bom mapeamento das nações de Gênesis capítulo 10, você começa a entender as guerras na sequência com muito mais facilidade. Você vai ver que no mesmo lugar onde estavam os impérios luvitas, lá de Lud, vai aparecer na sequência o império hitita. No mesmo lugar onde estavam os israelitas, vai aparecer muito antes, né? Ao invés de eles ocuparem o terreno que lhes aproveu, outros tomaram de conta dos lugares deles. Os hititas, então, né, descendentes de Het, né? Aí nós estamos falando já dos cananeus, certo? Aquele grupo dos descendentes de Canaã.
Então, os hititas, aí tem os amoreus, gazeus, jebuseus, heveus, cananeus, Sidom, né? Os fariseus também, todos eles preenchendo ali a terra que estava alocada para Jacó, para os israelitas, certo? Então, aí começam as guerras, certo? Império Hitita é terra prometida a Israel, certo? Você olha aí, essa região que era dos Luvitas, né, do Exato Luvitas, foi preenchida pelos Império Hitita. Se olhar com carinho na sua Bíblia, a designação da terra prometida é tudo lá. E foi conquistada. E as narrativas do livro de Joshua mostram que Israel conquistou essa região todinha aí também. Isso aí os historiadores vão negar até a morte, mas se você olhar a fundo na tua Bíblia e olhar a fundo nos dados brutos da história, você confirma. Israel conquistou essa região todinha também. E quando você desce na sequência de 100, né, tinha mais profundidade, você desce ali e você viu a história de Pelé e de Joctã, né, divisão da terra. De Joctã vão ter 13 filhos, né? E aí a gente vai ver em Gênesis, no capítulo 10, no verso 30, que diz assim: E foi a sua habitação desde Messa, indo para Cefar, montanha do Oriente. Aí a gente fica perguntando, onde que é Messa, onde é Cefar? Bom, aqui eu estou trazendo informação baseada na interpretação de Robert Wilkinson. E ele produziu um mapa, né, para ajudar, né, esse entendimento e essa demonstração dele, que faz todo sentido quando você coteja, entra pelas nações, entra pelas populações, tudo bate. Mas de Mesa até Cefar é a região que foi habitada pelos 13 filhos de Joctã, certo? Que estão lá na tábua de nações. Então, os 13 filhos de Joctã. Ofir vai dar ali o reino de Pegu, da Península Malaya, Sabá, Reino de Cão, Índia Peninsular. Na próxima lâmina, eu vou repetir esse mapa e vou botar setinhas que vão ajudar. Acho que vai ser melhor eu começar de lá. Vamos de lá. Aqui. Né? O mesmo mapinha agora com as setinhas para facilitar. Número 1, Ofir, Reino de Pegu, Península Malaya. Número 2, setinha número 2, Sabá, Reino de Decão, Índia Peninsular. Número 3, setinha com o número 3 ali, Havilá, região do Tibete, nascente dos grandes rios indianos. Número 4, Adorão, próximo ao Ganges e as montanhas do Himalaia. Número 5, Obal, China, e a gente vai ver que de Obal, porque a gente vai ver que da China vai ter um outro, eu só botei 12 nomes aqui, na verdade, onde eu estou vendo China aí, ele vai ser identificado como indo para a China, mas aparentemente num segundo ciclo, a nação que ele vai dar origem é a nação da Coreia. A Coreia que vai ser vinculada aos descendentes de Obal ali, porque a China vai ser associada a Arzamavé, o 13º filho de Jotã, que não está nessa lista aqui. Eu estou tratando numa outra lâmina. Então, Obal tem essa passagemzinha na China, mas depois forma a Coreia. Dikla, o Japão. Abimael, a Indochina, né, seria a região da Tailândia e Camboja. Jubab vai formar ali a Tartária e Ásia Central. Eu vou apresentar, detalhar um pouquinho isso aí. Região Bactriana, Afeganistão. Gera vai formar a Cirmânia, o sul do Irã, o 10 ali. Seleuque vai formar Hindu, Kush, montanha que divide a Pérsia da Índia, a região de Seleuque. E Almodade vai formar Gadrosia, que é a região costeira do Paquistão com o Irã. Então está tudo apontadozinho aí, pelo menos mostrar um mapeamento de para onde esse povo migrou, certo? Indo para a China, que eu falei que ia tratar a parte. Na China, a história chinesa, ela começa com um imperador amarelo. O imperador amarelo, se você nas crônicas da China pegar o nome dele, que é Xuan Yuan, você vai ver que o nome dele é uma transliteração do Harzamavé,
é o nome bíblico do filho de Joctã. Certo? Por isso que muita gente faz associações. Então, e a história bate, você vê, vai cruzando a parte, as crônicas chinesas, né, que explicam, sem mitologia, mas a parte que fala a real, você consegue perceber claramente que, ok, então Shanhuan aqui é o Azamavé, e é por isso que, e dele, né, ele, quarta geração dele, que é Yu, o Grande, vai dividir as províncias, 9 províncias no primeiro, aí o descendente dele vai, o Shun vai botar mais 3, completando 12 províncias. Né? É como se ele estivesse replicando os 12 filhos de Jacó na China, certo? 12 províncias chinesas, e aí estão os nomezinhos das províncias chinesas. Aquele mapa que eu citei lá em 1832, que ajudou, né, a construir, está aqui um desenho, ou seja, ele mostra bem a parte de cima amarela seriam os descendentes de Jafete, Ásia e Europa. A parte de baixo seriam os descendentes de Sem, certo? A parte vermelha ali. E a parte de Han seria o Oriente Médio e a África, ou seja, uma visão de onde se situaram essas populações. Eu falei que eu ia falar da Tartária, né? Porque a gente passou da Tartária ali, tem uma questão muito importante, porque é a divisão da China com a Tartária, certo? Então, tipo, ouvi falar da muralha da China. Ah, a muralha da China é gigantesca. Por que, que aquela muralha gigantesca? Ela estava dividindo a China da Tartária, que é o reino dos mongóis, que fica assim, certo? Então, China de um lado, Tartária do outro, ou seja, tinha muita guerra ali, guerra que precisou de uma muralha de cima bem alta, certo? Bem alta, para dividir os povos ali. Então, é uma situação específica muito curiosa para explorar. Bom, isso lá nos Tartessos, isso aí são as colunas de Hércules que estavam no Tartessos e foram afundados. Você vê das moedas espanholas, ainda tinha lembranças desse fato. Ou seja, as colunas de Hércules, o conceito da- das, das histórias de Hércules que guiavam muito a, a, a lógica da antiguidade, era daqui não era para passar. Antes da Hércules teria botado 2 colunas ali no Estreito de Gibraltar, e dizendo que as nações iam até ali. O que dali para frente era o Oceano Atlântico, né? Era uma razão, não era para avançar. Então, para a gente ter uma noção um pouquinho dessa questão das colunas de Hércules que ficavam na Península Ibérica, que ficavam em Tartessos, né? Que foi para o mar. E ali tem ali um pouquinho do mapa do Golfo Tartéssico. Mas é isso. Bom, o vídeo de hoje, ele foi um batidão. 70 nações. 70 nações de Gênesis capítulo 10, não povos só, certo? Não tribos só, nações, certo? A Bíblia fala de nações. E a diferença de nações para tribos é a liderança, né? A liderança, a realeza, normalmente vinculada sempre à bênção de Abraão. Então, no vídeo subsequente, eu vou tentar voltar a essas 70 nações, certo? Explorando as situações de cada uma, as fontes que a gente tem de livros e crônicas da antiguidade, que nos permitem conhecer, né, e certificar que era isso mesmo, certo? Isso veio daqui, isso veio dali, isso veio daqui lá. E onde que Abraão entra em cada uma delas. Vocês veem a, a beleza que foi a Deus usando Abraão para abençoar as nações e desenvolver as nações, certo? Nações que depois foram ampliadas, porque Jafete tinha a missão de estender as tendas de Sem, certo? Hoje, a gente tem 192 nações na ONU, dessas 70 iniciais, né, a expansão de Jafete, e a gente tem como documentar exatamente onde foi cada um, e onde está cada um hoje. Isso é importante, porque toda a parte profética da nossa Bíblia
falar de nações. E vai falar de inimigos. Inimigos do povo de Deus. Vai falar de amigos, de aliados. Então, conhecer essas nações, conhecer o desenvolvimento, conhecer as crises, conhecer as guerras do passado, dá uma boa base para você entender as profecias do futuro. Tá? Se você tem dificuldade de entender a parte profética da sua Bíblia, né, profecia para o futuro, ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe. Tudo bem, não vamos ficar especulando sobre o futuro, não. Vamos olhar o passado. Vamos olhar o que aconteceu com essas nações no passado, como que elas foram constituídas, as guerras que aconteceram, as histórias, as narrativas. E a partir daí a gente tem uma base muito boa para conhecer o futuro, ou seja, entender as guerras do presente. Entender o futuro não, entender as guerras do presente. Né? O mundo está cada dia mais cheio de guerra. A gente pode entender muito mais as guerras do presente quando a gente conhece a história dessas nações, começando com essas 70 e evoluindo com algumas replicações. Tem muito material de suporte a isso, basicamente crônicas das nações. Certo? Todas as nações têm crônicas, crônicas que detalham, né? De onde surgiu. A nação não surge do nada. Certo? O povo não surge do nada, uma nação não surge do nada. Nós não viemos de macacos, né? Nós não somos uma evolução de 1 milhão de anos. Né? Uma evolução de 1 milhão de anos, se você botar matematicamente, você vai ver que o, o indivíduo ancestral comum de todos nós, matematicamente, está 6 mil anos atrás. 6 mil anos atrás, a gente vai achar o nosso indivíduo ancestral comum. Botando na matemática, você vai ver que isso é verdade. E a Bíblia nos conta quem é esse indivíduo ancestral comum, que matematicamente é o que dá origem a esse monumento de gente, de 8 bilhões de habitantes da Terra de hoje, num horizonte temporal de 6 mil anos. E a Bíblia explica como eles foram organizados pelo nosso maravilhoso Deus. Espero que esse conhecimento seja útil, ajude a entender melhor a sua Bíblia e possa te abençoar. A bênção de nosso Senhor Jesus Cristo habite sua casa. E se gostou do vídeo, segue aí que a gente vai tentar trazer mais conteúdos lá, expandindo essas histórias das nações, entendendo como que Abraão abençoou cada uma dessas nações, entendendo os conflitos da antiguidade. É possível a gente entender por que Deus odiou os amalequitas, certo? Deus manda matar todos os amalequitas. A gente tem muita dificuldade de lidar com isso, certo? Quando você estuda as nações, estuda o que realmente ocorreu, eu entendi, meu Deus. Agora eu entendo, né, a dureza de Deus com algumas nações, certo? Para isso a gente tem que aprofundar. Eu vou tentar estar trazendo bastante conteúdo nisso, colocando à disposição de vocês. Um grande abraço, boa noite, gente.